Acho que é até bom sem comentar, porque uma coisa importante é o seguinte, que uma das coisas que se fala muito também é que o código é inaplicável, está todo mundo ilegal, não tem como aplicar, não tem como resolver. E eu acho que ontem, essa fala do Ricardo Rodrigues e do próprio Rodrigo lá em Canarana, é gente que está trabalhando no campo, com os produtores, e demonstrando claramente que sim, é possível aplicar o Código Florestal atual e é possível fazer isso com qualidade ambiental, com produtividade inclusive com ganhos sociais importantes, né? Então, acho que tem um exemplo ótimo, né, que o Ricardo contou para a gente, que é o seguinte, eles foram em duas regiões, na Amazônia, na região de Paragominas, e aqui em São Paulo, região da produção de cana, né? E eles fizeram um levantamento nas propriedades mesmo, pegava a propriedade e fazia um mapeamento de todas as áreas que deveriam ser de preservação permanente, aquelas áreas ao torno dos rios, nas pendentes, né, nas encostas, em topos de morro, e delimitavam essas áreas no mapa e verificavam onde elas estavam protegidas com vegetação natural e onde elas estavam desprovidas de vegetação ou ocupadas por produção agrícola, né? Então, e fizeram um plano de como isso poderia ser recuperado. Quando eles foram apresentar para os produtores, antes de apresentar os números, eles perguntaram para os produtores quanto que eles achavam que eles perderiam de área para recuperar as áreas de exploração permanente que eram exigidas por lei. E, curiosamente, na média, os produtores dizem que tinham a impressão de que iriam despender 10% da sua área de produção. E qual não foi a surpresa? Quando ele diz o número correto. Na média é alguma coisa entre 1,5% e 2% que ia impactar da área de produção. E com uma coisa interessante, quer dizer, isso é em área. Porque da produção mesmo provavelmente é menos, porque essas áreas que são as áreas de exploração permanente, que são áreas muito próximas aos rios ou de encostas, já são naturalmente áreas menos produtivas. Então, a conclusão disso é a seguinte, você pode sim fazer o processo de recuperação das suas áreas de exploração permanente de forma que, sem impactar de forma significativa a produção. Basta lembrar que a produtividade média da agricultura brasileira cresce de 3% a 4% ao ano, todos os anos, na média, há mais de 20 anos. O orgulho da agricultura brasileira, que é uma agricultura que cresce muito em produtividade. Ou seja, para você recuperar as áreas de preservação permanente, você impacta, digamos assim, está trocando isso por menos de 6 meses na média de aumento de produtividade, o que, digamos, é muito bom para o bem comum, aliás, para garantir os próprios recursos que são importantes para a agricultura. E é interessante que isso faz com que os produtores, quando eles veem esse número, eles imediatamente se tornam parceiros da resolução, porque isso é muito fácil de resolver. E outra curiosidade interessante relacionada a isso, que ele fala, é a questão dos custos, né? E as pessoas falam que do custo vai custar R$10 mil por hectare para fazer a recuperação. E vale lembrar que na recuperação de área de exploração permanente você tem desde uma opção que você tem para recuperar é simplesmente desocupar a área, cercar e deixar com que a vegetação volte, né? Esse é digamos, o sistema mais simples, mas no limite, se não há recursos disponíveis, esse pode ser a sua opção. Até sistemas mais complexos, com plantios mais complexos, que podem chegar até esse custo que é estimado. Mas, de forma geral, você pode fazer isso com custos relativamente baixos. E aí, o Rodrigo mostrou uma coisa sensacional, né, que eles estão fazendo lá em Canarana, no Mato Grosso, que foi o seguinte, eles pegaram as áreas ao longo dos rios para fazer a recuperação de APP, e eles tiveram a seguinte sacada, será que a gente consegue fazer o plantio dessas áreas usando as mesmas máquinas que são utilizadas para fazer o plantio agrícola, de forma que você incorpora isso no mesmo sistema de produção com custos mais baixos. E é muito legal que eles estão conseguindo fazer isso. Eles fazem um mix de sementes e fazem o plantio dessas sementes usando as plantadeiras que também são utilizadas para o plantio agrícola, que é uma forma muito criativa de trabalho e que é feito em conjunto com os produtores. Inclusive agora em outubro, eles estão organizando, junto com os produtores, né, o ISA está organizando uma semana de atividades em que é uma espécie de dias de campo,
em que os produtores de vários locais vão participar junto, passar em dias de campo, conhecendo esse sistema, dando ideias e tal, para que possa ser aprimorada essa coisa. Então, acho que é muito importante, essa sessão foi muito importante, porque ela mostra que a ciência não é aquela ciência do laboratório, dos malucos que estão dizendo que tudo é possível, mas de gente que está fazendo, aplicando nova ciência, novos conhecimentos, novas tecnologias no campo, para que a gente possa ter a aplicação daquelas técnicas que são as melhores para a proteção daquilo que já está hoje definido em lei e que deveria só ser aprofundado e não regredido. Né? Eu acho que ontem também tiveram duas outras participações bem interessantes nessa mesa com o Zé Eli, que foi o Carlos Nobre, excelente, que conversou bastante conosco, até da experiência que ele coordenou no INPE, foi o estudo sobre os impactos das mudanças climáticas nas regiões metropolitanas. Então, que ele pôde trazer um pouco da importância, né, da proteção da vegetação, principalmente nas áreas de expansão urbana, que são aquelas que ainda não estão ocupadas, né, que precisam ter parâmetros específicos, não dá para generalizar e acabar com a proteção dessas áreas, porque com isso diminui os riscos de desastres ambientais, e ele mostra ali nos estudos que os principais impactados hoje no Brasil pelos desastres ambientais são as populações urbanas. Então ele trouxe um pouco dessa perspectiva, que também foi reforçada pela Malu Ribeiro, da SOS Mata Atlântica, que veio mais à noite contar de uma resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que aprovou uma moção pedindo para que o Senado não aprove nenhuma alteração no Código Florestal sem ouvir os comitês e os conselhos de bacia hidrográfica que estão já instalados em todas as regiões do país, né? A legislação de recursos hídricos no Brasil, ela já existe desde a década de 90, e que esses comitês eles não foram ouvidos, e principalmente uma das grandes preocupações aí desse segmento é que ao mudar, né, a autonomia dos estados para definir o tamanho das APPs, isso pode gerar situações em que o rio, que uma margem está num estado e a outra margem está no outro, pode ter áreas de proteção diferentes, impactos bastante graves, aí, tanto sobre enchentes, produção de água. E também ontem, com o Ricardo Abramovay, a gente teve o Paulo Barreto, do Amazon. Olha só, antes de falar disso, que eu acho que é uma coisa super interessante. Acho que trouxe 2 pontos, né, que é importantes. O primeiro é que como é importante a participação da sociedade e o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, assim como os conselhos de bacias, né, os vários conselhos, os conselhos estaduais de meio ambiente, eles são espaços muito privilegiados, porque eles são espaços reconhecidos em lei que podem, inclusive, em alguns casos, regulamentar determinadas, quer dizer, o funcionamento de determinadas restrições ou situações que estão relacionadas à questão de proteção ambiental. E esses conselhos, eles têm a participação dos governos estaduais, municipais, do governo federal, depende de cada nível. Tem a sociedade civil inteira, você tem as empresas, as representações das empresas, dos movimentos sociais, da sociedade civil, sindicatos, enfim, e além da academia, que também está presente. Então, esses espaços são espaços muito privilegiados e que têm, historicamente, sido incorporados na legislação brasileira ambiental, que torna ela uma das mais modernas do mundo. Né? A legislação, por exemplo, sobre recursos hídricos é absolutamente fantástica sobre esse aspecto. E é um retrocesso desses inimagináveis, que a nova proposta de Código Florestal, essa que votou na Câmara, ela simplesmente não tem qualquer menção a qualquer um desses colegiados que permite a participação da sociedade civil. Qualquer. Então o CONAMA desaparece dessa legislação, assim como qualquer menção a qualquer outro tipo de colegiado. Então é um retrocesso absolutamente inimaginável em termos de legislação ambiental no Brasil. Então esse tema que foi levantado, muito importante a resolução do Conselho de Recursos Hídricos, porque ela chama a atenção de que esses colegiados precisam ser pensados, escutados e valorizados pela sociedade. Então, da mesma maneira, né, como se diz, se usou como argumento de que o Código Florestal precisava ser mudado porque ele era feito por ambientalistas ou porque foi imposto por um decreto, etc. Aliás, isso é que está sendo feito agora. Exatamente. Que é você alijar a sociedade da participação do projeto de lei como esse tão importante para nós. E a outra coisa super importante, você acabou lembrando, eu acho até que a gente devia voltar esse debate hoje, na parte da tarde, de uma forma importante, porque ele não deve ser o centro do debate hoje na Comissão de Constituição e Justiça, mas será centro de debate em seguida, é a questão urbana. Né? O Código Florestal, quando ele foi pensado desde 1934 e também
em 65, ele tratar de forma igual a questão urbana e a questão rural. Acontece que a concentração urbana no Brasil hoje aumentou muito, né? Não sei se hoje é mais de 70%, imagino, das pessoas. Algo em torno de 80 e poucos % da população Quase brasileira mora em cidades. Mora em cidades. Né? Então, nessas cidades, você tem as duas coisas. E essa coisa da concentração é interessante, porque algo em torno de menos de 40 cidades concentram quase 1/4 da população brasileira. Então, o Brasil tem realmente cidades com muita gente, onde já tem uma questão da ocupação bastante intensa, mas que essas questões relacionadas ao código, elas podem piorar condições, principalmente relacionadas a enchente, mananciais, abastecimento de água e mesmo os desastres naturais. Eu acho que é um assunto importante da gente retomar, inclusive amanhã, de manhã, a gente tem uma entrevista por telefone com a Raquel Ronick, que é relatora da ONU sobre habitação, e ela vai conversar um pouco com a gente sobre isso, mas é um assunto importante da gente retomar hoje. Eu estou com o pessoal de Brasília já avisando que eles estão prontos também para começar a conversar com a gente. A reunião ainda não começou, mas só para finalizar o nosso balanço de ontem aqui rapidinho, não dá para deixar para citar todo mundo que veio colaborar, eu acho que é importante. Teve o Paulo Barreto, do Amazon. De Belém, entrou por também telefone. A professora Manuela Carneiro da Cunha, antropóloga da Universidade de Chicago, que veio aqui conversar conosco, até trazendo um pouco da perspectiva de como as populações indígenas também não têm sido ouvidas e também não fazem parte da construção desse projeto. E aí não sei se você pode até me corrigir, Tasso, que esse projeto ele vai tratar pelo menos sobre 60% do território nacional, então ele diz respeito a todo mundo. Exatamente. Ele não é um projeto de um segmento ou de outro. E também citar que nós tivemos aqui um momento ontem muito descontraído, né, com a participação da Sandra Pérez, do Palavra Cantada, e o Décio Gioeli, que vieram fazer um pocket show aqui conosco, trazer um pouco de música. E depois um bate-papo muito animado que rolou aqui no final da noite com o pessoal do Movimento Casas, né, do casas.org.br, e também no Movimento Brasil pelas Florestas, que é um grupo de cidadãos que estão se juntando e trabalhando não por ONGs, não por... Eles estão criando um movimento de cidadãos e vieram aqui conversar, e a gente acha que hoje eles devem vir de novo no final do dia. Eles inclusive estão divulgando esse festival de vídeos, né, Floresta Faz a Diferença, que a gente divulgou ontem no site do Florestas, e daqui a pouco a gente sobe de novo todos esses links. E aí, antes de fechar, só falando aqui um pouco dos nossos números de ontem, né, diretamente, né, nós tivemos mais de 6,5 milhões de pessoas impactadas diretamente pelos nossos retweets, Facebook, indiretamente aí, gerados pelos retweets, algo em torno de 24 milhões de pessoas. Né, nossa audiência no site ela aumentou 5 vezes em um dia, e a ideia é hoje a gente continuar fazendo esse serviço, né, de prestação, tanto de esclarecer, e lembrando aí para quem está assistindo que aqui é um espaço aberto. Nós estamos, à medida do possível, tentando responder as perguntas que vêm pelo Twitter, as perguntas pelo Facebook, e reforçando. E também reforçar que hoje, às 11h30 da manhã, tem um mutirão na Avenida Paulista para coleta de assinaturas. Nós teremos uma equipe lá grande, um grupo que está se juntando, tanto desses movimentos quanto o pessoal aqui da campanha, para coletar assinaturas. É muito importante a gente ampliar aí essa mobilização. Legal. Ontem terminou meia-noite. Quase 1h da manhã. Quase 1h da manhã. E hoje vai a noite inteira. Ontem tivemos um problema técnico aqui para poder ficar ininterruptamente, mas hoje não vai falhar e vamos ficar a madrugada inteira até amanhã, e terminamos amanhã no final do dia. Né? Vamos ver. Eu vou deixar você aqui, vou entrar em contato agora com a Adriana Ramos, que está lá em Brasília. Tá bom, e acho que a gente começar a organizar começando já a sessão lá. A transmissão ao vivo também lá de Brasília. Tá bom, vamos ver, eu vou achar aqui o seu Basileu está ali em cima. Basileu, você pode ver só a agenda da comissão para ver se é o primeiro ponto? Então, nós estamos checando aqui só para conferir a agenda. Tá bom, Maru. Conferir a agenda hoje dos trabalhos na comissão. A imagem que nós estamos vendo aqui atrás ainda é da comissão, enfim, acho que assuntos sociais, então não começou ainda a transmissão da
da CCJ